Olá, bem-vindos ao canal Falas do Henrique. Henrique sou eu. A nossa intenção é passar informações de como funciona o plano espiritual. E nesse vídeo nós vamos falar sobre moral. Bom, se você gosta dos nossos vídeos, então clica no joinha, que ajuda a divulgar. Se você ainda não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Desde já, muito obrigado. Então, a palavra moral significa os costumes, regras e convenções estabelecidas para cada sociedade. Ou seja, pode-se dizer que ela dita diretrizes para que através delas a sociedade possa se manter em equilíbrio. Porém, isso é moral social, que é o conjunto que se faz da somatória da moral de cada indivíduo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a moral individual. Bom, no Livro dos Espíritos, na página 348, nós temos a pergunta 629, que é assim: que definição se pode dar de moral? E a resposta: moral é a regra do bom procedimento. Isso é, de distinguir o bem do mal. É a regra que é fundamentada na lei de Deus, pois o ser humano procede bem quando tudo o que ele faz serve para o bem de todos. Porque então ele está cumprindo a lei de Deus. Ou seja, o bem é tudo o que está conforme a lei de Deus, enquanto que o mal é tudo o que se faz contrário a essa lei. E nessa lei divina está a necessidade de se fazer e de se praticar o bem. Porque não basta ao ser humano passar pela vida sem fazer o mal. É preciso que ele pratique o bem. Em outras palavras, fazer o bem é estar de acordo com a lei de Deus. E fazer o mal significa estar contra essa lei. E o meio pelo qual o ser humano pode distinguir o bem do mal é a sua inteligência, que foi dada por Deus para diferenciá-lo dos animais irracionais. E isso pode ser ilustrado no texto que está escrito no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 12, que é assim: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei a eles também vós, porque esta é a lei e os profetas. Bom, a regra do bem e do mal é natural no ser humano e se desenvolve de acordo com a sua inteligência, assim como a noção de limites, que nos dá a percepção dos excessos que nós cometemos. Por exemplo, quando se come em excesso, se verifica que isso faz mal para o nosso corpo. E nós mesmos sentimos isso, não precisa ninguém nos falar. E quem nos dá a medida do que nós necessitamos é Deus, ou fonte criadora, que nos gerou. E quando nós excedemos dessa medida, geramos o sofrimento, que gera uma autopunição. Ou seja, se o ser humano atendesse sempre à voz interna que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos seus males. Mas como não o faz, acaba por lançar a culpa na natureza. Bom, na página 349, nós temos a pergunta 634, que é assim: por que o mal moral está na natureza das coisas? Deus não podia ter criado a humanidade em melhores condições? E a resposta: os espíritos foram criados simples e ignorantes. E assim Deus, ou fonte criadora, deixa o próprio ser humano escolher o seu próprio caminho. Pois se não existissem montanhas,
o ser humano não compreenderia que se pode subir e descer. Se não houvessem rochas, o ser humano não compreenderia que existem corpos duros. E assim sendo, é preciso que o espírito ganhe a experiência das coisas. E é preciso que ele conheça o bem e o mal, para que, quando confrontado com o mal, possa desenvolver a sua capacidade de recusar praticá-lo. E mesmo que, em algum momento, ele se faça necessário, o mal não deixa de ser o mal. Tanto que, mesmo aquele que não o pratica, mas que se aproveitar do mal praticado por outrem, também será considerado culpado. E essa necessidade vai desaparecendo à medida que a alma se depura, passando de uma existência para outra. E mais, não há no nosso mundo quem não possa praticar o bem. Basta que se esteja em convivência com outros seres humanos, para que se tenha ocasião de praticá-lo. E não há dia na existência que não ofereça oportunidades para isso, porque fazer o bem não consiste apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível e em todas as vezes que venha a ser necessário. Contudo, o grande mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo, pois não existe nenhum mérito em fazê-lo sem esforço ou quando nada custe. E isso se pode ler em Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, que é assim: E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão depositava o dinheiro na arca. E muitos ricos depositavam muito dinheiro. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou apenas 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E chamando seus discípulos, Jesus lhes disse: Em verdade vos digo, que essa pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos depositaram do que lhes sobrava. Mas essa mulher, na sua pobreza, deixou tudo o que tinha, pois deixou o seu sustento. Bom, a partir disso, nós podemos concluir que, se fora da caridade não há salvação, e que todo aquele que pratica qualquer tipo de caridade já se encontra no caminho da melhora e da evolução, isso com certeza já é um grande avanço para a humanidade. Porém, e contudo, para a lei divina, vale mais o esforço de um pobre que divide com outro pobre o seu único pedaço de pão. E isso é para a gente pensar. Bom, espero mesmo que vocês tenham gostado e que aproveitem cada informação. Lembre sempre de cada momento bom da sua vida. Até o próximo vídeo. Tudo de bom e muita luz!